E aí, pessoal, voltando aqui para a gente fazer a nossa terceira live, né? Então eu tenho aqui hoje o capítulo 3, é o que a gente vai trabalhar, que trata de poderes administrativos. Lembrando que a gente está fazendo esse projeto aqui, a gente vai ler esse livro inteiro, ó, já foram 2 capítulos, ainda falta isso aqui tudo. Então nós vamos ler todo o livro, tá? Ao longo das nossas lives, ao longo do projeto, capítulo por capítulo, obviamente separando os temas mais importantes, né? A primeira coisa que eu preciso fazer, esqueci de fazer, vou fazer agora, é desativar os comentários. Essa é uma combinação que nós temos, né? Mas você tem um e-mail para falar comigo, que é estude com o Mateus, com TH, né? Estude com o Mateus, @editorajuizpodium, podium com v.com.br. Então, estude com o Mateus, @editorajuizpodium.com.br é o e-mail para mandar suas dúvidas. E dessa vez nós vamos mudar um pouquinho a forma de responder as dúvidas. Vocês vão mandar as dúvidas por e-mail, porque muita gente manda e as dúvidas chegam depois. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir a próxima live tirando as dúvidas dessa live. Então, você deve mandar suas dúvidas agora, durante a live, e aí, no início da nossa próxima live, que vai acontecer na próxima quarta-feira às 19 horas, né? Toda quarta-feira às 19 horas. Então, no início da próxima live, que a gente vai tratar sobre organização administrativa, que é o capítulo 4, antes da gente entrar no capítulo 4 e no tema de organização administrativa, eu vou responder as dúvidas que tiverem chegado a mim por e-mail, tá? Então, nossa combinação é essa. Ao longo da aula eu volto a falar o e-mail, né? Porque as pessoas que vão chegando depois têm acesso. Estude com o Mateus, @editorajuizpodium.com.br. E eu lembro que, como sempre, ao final da live eu vou disparar um cupom Mateus 2020, Mateus com TH 2020, e esse cupom vai ficar válido durante 1 hora e 20 minutos. Então, das 19h40, que é a hora que a gente termina a live, até às 21 horas, a gente vai ter esse cupom de desconto para o livro, válido somente até às 21 horas, Mateus 2020, eu vou colocar no meu Instagram, tá bom? Mas vamos lá que a gente tem bastante coisa para fazer. Então já chegou aí muita gente, depois vai chegando mais e a gente vai pegando no ritmo que a gente for. Eu tô salvando as lives não só aqui para ficar 24 horas, como eu também tô colocando elas no meu canal do YouTube, tá? Então meu canal do YouTube é Professor Mateus Carvalho. Amanhã já estará no meu canal do YouTube a live de hoje. Então, quem não tiver assistido inteiro ou quiser rever, podendo pausar e tudo mais, vai lá no canal do YouTube, Professor Mateus Carvalho. Já tem a live 2, né? A 1 eu não consegui gravar. Eu confesso minha ignorância, tá? Mas aprendi a lição, é o que importa. Então, ninguém nasce sabendo, eu aprendi. E da live 2 em diante, todas as lives estarão salvas no canal do YouTube, tá bom? Vamos lá. O capítulo 3 trata de poderes administrativos. Tema muito importante, mas com alguns aspectos muito cobrados, outros menos, né? Então, vai ser interessante a gente fazer essa análise aqui. O tema de poderes, ele inicia deixando claro, e aí a gente pode começar, eu estou na página 123, tá? Então, 123 é o primeiro tópico aqui desse capítulo, deixa claro que o direito administrativo não surgiu para criar poderes de administração. Na verdade, o direito administrativo surge com o intuito de limitar os poderes da administração, né? Vivíamos em um estado absolutista, em que não havia limites ao poder do monarca, e com a Revolução Francesa e a atuação do direito administrativo, essa criação se deu justamente para limitar os poderes da administração e definir quais os poderes que o Estado teria. Então esses poderes, na verdade, são instrumentais, são instrumentos por meio dos quais a administração consegue atuar para atender ao interesse público. Não há poder pelo simples poder, esses poderes têm esse caráter instrumental, são instrumentos necessários a atender ao interesse da coletividade. Por isso, na página 124, a gente deixa claro que se o poder for exercido além do caráter instrumental, ou seja, se a administração exerce o poder pelo simples poder, abrindo mão desse caráter instrumental, ocorre o que nós chamamos de abuso
de poder, né? O abuso de poder, que aqui se divide em duas espécies. Lembre disso que cai bastante em prova. Então, eu falo em excesso de poder e desvio de poder. Excesso de poder, vício de competência. Então ocorre excesso de poder, é um vício sanável de competência, sempre que o agente pratica o ato na melhor das intenções, mas extrapolando, excedendo a competência que havia sido dada a ele. Então ele tinha competência para atuar até um determinado ponto e ele extrapolou essa competência legal. Isso é excesso de poder, né? O desvio de poder não, é um vício insanável, mais grave, é um vício de finalidade. Acontece nas hipóteses em que o agente pratica o ato dentro da competência legal, mas buscando atingir uma finalidade diversa daquela finalidade prevista na lei. Então, excesso de poder, vício de competência, desvio de poder, vício de finalidade, são espécies do gênero abuso de poder, né? Beleza. Daí, a gente pula para a página 125, que trata de discricionariedade e vinculação. Mais especificamente, a página 126 vai falar do poder vinculado e a 126 e a 27 do poder discricionário. Pessoal, o poder vinculado, regulamentado na página 126, né, no tópico 2.1, é aquele poder que a administração tem de atuar dentro dos limites da lei. Aliás, sempre a administração atua nos limites da lei, mas a diferença é de que nesses casos em que a gente estiver tratando do poder vinculado, o que nós temos é uma lei que regulamenta a prática do ato, estabelecendo objetivamente todos os critérios para a prática desse ato. Isso é um ato vinculado, né? Então, a lei não confere ao agente público nenhuma margem de escolha. Ela diz, por exemplo, que o sujeito que faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço será demitido. Então, se ele se ausentar mais de 30 dias consecutivos, demissão. A demissão, ela vai se basear em um critério objetivo. Se ele faltar 30 dias, ele não pode ser demitido. E se ele faltar 31, ele não pode deixar de ser demitido. Porque a lei estabelece um critério objetivo de atuação, né? Então, isso é uma atuação vinculada. O agente público não tem margem de escolha. Ele se torna mero aplicador da lei, já que a lei define critérios objetivos de atuação. Na atuação discricionária, aí muda bastante. Por quê? A lei também prevê a prática do ato. Discricionariedade não é arbitrariedade, né? Então, nessa atuação discricionária, a lei prevê a prática do ato, mas a própria lei, ela confere ao agente público uma margem de escolha dentro dos limites da lei. Então, dentro na página 127, a gente vai falar disso, explicar que a lei pode conceder uma margem de escolha por meio de opções, né? Então, para vender esse bem, você pode fazer concorrência ou leilão. Isso é discricionariedade. E também, essa margem de escolha pode vir por meio de conceitos jurídicos indeterminados. Então, para garantir a paz pública, a moralidade pública, esses conceitos indeterminados também são considerados por nós atuação discricionária da administração pública, certo? Beleza. Aí, na página seguinte, que é a 128, a gente vai falar do controle judicial dos atos discricionários. Aqui, o mais importante é a gente entender que o judiciário, ele tem poder e legitimidade para controlar todo ato administrativo, seja ato vinculado, seja ato discricionário. A diferença é que o poder judiciário só pode controlar esses atos no que diz respeito aos aspectos de legalidade, nunca no que diz respeito ao mérito. Então, como o ato discricionário, ele também decorre da lei, porque a gente já falou isso, né? Discricionariedade não é arbitrariedade. Então, se a pretexto de exercer uma margem de escolha, o administrador extrapola os limites da lei, o judiciário pode determinar a anulação desse ato. O que não pode é o judiciário substituir a oportunidade e conveniência do administrador pela oportunidade e conveniência dele, juiz. Então, se alguma prova lhe perguntar se existe controle judicial de atos discricionários, existe. O judiciário controla os atos discricionários para verificar se eles estão dentro dos limites da lei, inclusive respeitando os princípios constitucionais como razoabilidade e tudo mais. Agora, o que não existe é o controle de mérito dos atos discricionários pelo judiciário.
Porque aí a gente teria uma violação à separação de poderes se o Poder Judiciário, ao invés de fazer somente o controle de legalidade, pudesse analisar aspectos de oportunidade e conveniência que dizem respeito à função administrativa e não à função jurisdicional, né? Isso está na página 128. Daí a gente vai entrar em cada um dos poderes. A 129, ela trata, para a gente iniciar, do poder regulamentar. Então, quando a gente fala de poder normativo ou poder regulamentar, estou na página 129, e eu prefiro a expressão poder normativo, isso vai ficar explicado aqui nessa página, porque o poder normativo, só para a gente deixar isso claro, é o poder que a administração tem para a edição de normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Poder normativo não é poder legislativo, tá? A ideia é de que o poder normativo é o poder que a administração tem para a edição de normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Isso é poder normativo. Então, por exemplo, a lei diz não pode traficar entorpecente. Aí vem um ato normativo e diz, olha, entorpecente para fins de lei é isso. Ou seja, a atuação normativa é inferior à lei. Ela estabelece normas gerais a serem seguidas, mas normas gerais a serem seguidas dentro dos limites da lei. Isso é o poder normativo da administração. Por que eu diferenciei o poder normativo do poder regulamentar? Porque os atos normativos são muitos. Então nós temos resoluções, deliberações, instruções normativas, né, INs. Quando a gente for tratar de atos, a gente vai ver cada uma dessas espécies. Mas um dos atos mais famosos de atuação normativa estatal são os regulamentos. Regulamentos ou decretos, tanto faz. É porque o decreto é a forma do regulamento, né? Então, na verdade, trata-se de um decreto regulamentar. Pois é, os regulamentos ou decretos, eles são atos privativos do chefe do executivo. Somente o presidente da República, o governador e o prefeito, ou seja, o chefe do poder executivo de cada um dos entes da federação, podem expedir decretos regulamentares. Outras autoridades podem expedir outros atos normativos. Então, para fins de prova, a gente vai considerar, porque é o entendimento mais atual, mais moderno, que o poder regulamentar é o poder de expedir regulamento, ou seja, é uma espécie do poder normativo. O poder normativo é o gênero, porque abarca todas as espécies normativas do Estado, inclusive os regulamentos, mas aí a gente vai ver na próxima live que a agência reguladora tem poder normativo, mas não é regulamento, é dita resolução, né? Resolução da ANAC, da Anatel. Então, o poder normativo é mais amplo, abrange uma série de atos normativos e o regulamento é uma espécie, né? É o ato normativo expedido pelo chefe do executivo. Inclusive, em relação aos regulamentos, eu gostaria de aprofundar um tiquinho, e isso está aqui na página 130, no item 4.1.2. Esse é um item que cai muito nas provas em geral, tá? Ele fala que o poder regulamentar, ele divide no mundo, né, se a gente for analisar aí o direito comparado, os regulamentos em duas espécies: regulamentos executivos e regulamentos autônomos. Então, o regulamento executivo é aquele regulamento expedido para fiel execução da lei. São os exemplos todos que a gente tem mais facilmente na cabeça, né? Regulamentos expedidos dentro dos limites da lei para facilitar e minudenciar o texto legal. Então, a lei estabelece uma regra, o regulamento vai lá e facilita a aplicação da lei, minudenciando essa regra. Isso é o que a gente vai chamar de regulamento ou decreto executivo. No direito comparado, nós temos ainda a figura do regulamento autônomo ou decreto autônomo. O regulamento autônomo, como o nome já diz, é aquele que não depende de lei. É aquele regulamento que é expedido para substituir o texto legal. Onde deveria haver lei e não há, se expede um regulamento. Esse é o chamado regulamento autônomo. É um regulamento que vai substituir o texto da lei. Claro que a gente aprende que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então, a princípio, não seria possível no direito brasileiro um regulamento expedido para substituir o texto legal, né? Mas aí
eu remeto vocês à página 131, que traz para a gente a exceção constitucional. Para a doutrina majoritária, o artigo 84, inciso 6 da Constituição, me acompanha aí, ele traz duas espécies de regulamentos que a doutrina majoritária considera regulamentos autônomos. Ele diz que o presidente da República pode fazer a extinção de cargo público, quando se tratar de um cargo vago. A extinção de cargo público é matéria de lei, porque o cargo é criado por lei. Se é criado por lei, deve ser extinto por lei. Então, ainda que o cargo esteja vago, a extinção desse cargo por decreto reflete um decreto que está substituindo a lei. Então, é um regulamento que estaria substituindo o texto legal. E também o presidente pode tratar da matéria de organização administrativa, desde que não gere despesa, desde que não crie nem extinga órgãos públicos, né? E aí também seria um regulamento autônomo, porque também se trata de matéria de lei. O artigo 84, inciso 6 da Constituição, a linhas A e B, seriam as duas únicas espécies de regulamentos autônomos admitidas no Brasil, porque são admitidas expressamente pelo texto constitucional, tá? Então, cuidado aí com essa página 131. O entendimento não é pacífico, mas a gente tem inclusive decisão do STJ, que eu coloquei aqui, nessa página 131, reconhecendo a qualidade de regulamento autônomo desses decretos aqui, tá? Se você olhar, você vai ver aqui, nessa página 131, tem uma questão discursiva de uma prova de juiz de direito do Amazonas, que perguntava justamente se os cargos públicos podem ser extintos sem lei, se é possível qual o requisito para extinção, que questionava acerca desses regulamentos autônomos, era o que ele esperava de você. Então esse tema tem sido cobrado. Daí eu vou entrar no poder hierárquico, que é a página 132, o item 4.2. Pessoal, deixa só eu aproveitar para relembrar alguns detalhes. Estude com o Mateus, com TH, @editorajuspodium.com.br é o e-mail que vocês vão mandar as dúvidas. Eu vou responder as dúvidas no início da próxima live, tá? Então, na próxima quarta-feira, às 19 horas, a gente começa a live respondendo as dúvidas da live de hoje. Isso faz com que você se sinta forçado a assistir todas elas. Além disso, essa live vai ficar salva. Vocês devem estar perguntando aí porque eu bloqueei tudo, né? Então, essa live vai ficar salva, não só aqui no Instagram por 24 horas, como no meu canal do YouTube, onde você pode pausar, fazer tudo. Professor Matheus Carvalho é meu canal do YouTube, tá? E ao finalzinho da live eu vou disponibilizar um cupom de desconto valendo só 1 hora, Mateus 2020, Mateus com TH, para você adquirir esse manual com desconto se você não tiver ele, tá bom? E vamos lá. Poder hierárquico. Espero que esteja todo mundo aí me acompanhando. Tá todo mundo, obviamente, naquela tensão ainda, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Gente, meu cabelo foi cortado pela moça que trabalha lá em casa. Uma confusão, um inferno, com tesoura de cozinha. Tá um inferno isso aqui. Uma miséria. Mas é isso, né? Todo mundo, cada um fazendo sua parte. Respeitando uma quarentena, um isolamento, tentando fazer com que as coisas passem um pouco mais rápido, né? Ou pelo menos que a gente não tenha tantas mortes, que a gente tenha um sistema de saúde que consiga suportar aí essa pandemia. É uma tristeza, mas a gente faz nossa parte, né? Vamos lá. Tinha uma outra moça que trabalhava lá em casa, essa moça, a outra anterior, quebrava os copos todos lá em casa. Aí quando ela quebrava os copos, que a gente foi reclamar, ela disse, não, são os espíritos que tem aqui em casa. E a minha mulher acredita em tudo, né? E aí disse, mas a gente faz o que então para resolver? Eu disse, você não resolve nada, é só ela tomar conta dos copos que ela não quebra. Não, são os espíritos, ela já disse. Aí ela disse que tinha que tomar um banho de manjericão. Pois é, tomei-lhe um banho de manjericão. Passei a noite inteira. Depois que você toma um banho de manjericão, não pode tomar outro banho não. Você tem que dormir cheirando a pizza, né? Cheirando a salada. Aí ela parou de quebrar os copos e disse que foram os espíritos que foram embora. Pois é, pra vocês terem ideia de como lá em casa funciona. Eu tenho que respeitar. Mas vamos lá. Poder hierárquico. O poder hierárquico, pessoal, é um poder de organização interna da atividade. A hierarquia é um tema que a gente vai trabalhar muito melhor nas aulas que a gente for tratar de agentes públicos e de organização administrativa. Porque o poder hierárquico é justamente esse poder de organização e estruturação interna da atividade. Então, por meio desse poder hierárquico, a administração pública escalona, distribui competências entre órgãos e agentes. O poder hierárquico é isso.
é o poder de organização e estruturação interna da atividade pública. A hierarquia, ela é sempre um poder interno, não há hierarquia externa. A gente vai estudar na próxima live sobre organização administrativa e você vai ver que entre entidades da administração direta e indireta existe um controle, que a gente vai chamar de tutela, vinculação, mas não é hierarquia. Porque não pode existir hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. A hierarquia, ela só pode se manifestar entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. A ideia é de que essa hierarquia se manifesta entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Entre pessoas jurídicas diferentes, não há manifestação do poder hierárquico, tá? Então, a hierarquia justifica a delegação e a avocação de competência. Toda a estruturação de competência entre os órgãos decorre desse poder hierárquico, que a gente vai estudar melhor quando for tratar acerca de atos e tudo mais. O poder disciplinar, a página 134 já fala um pouquinho de delegação e avocação de competência. Eu vou deixar para tratar esse tema quando a gente for tratar de atos administrativos. A gente revisita o tema de forma mais completa e aí eu vou deixar para tratar nessa live, tá? Então, no capítulo de atos. Então aqui a 133 e 134 você pode dar uma lida, mas a gente vai deixar ela para esse tema de avocação e delegação de competência para quando a gente for conversar sobre atos. A página 135 trata do poder disciplinar, que é o poder de aplicação de penalidade. A ideia é de que o poder disciplinar é um poder punitivo, é um poder de aplicar penalidades, mas não é qualquer penalidade que decorre do poder disciplinar. E aqui eu falo no iniciozinho do item 4.3, na página 135. Não é qualquer poder disciplinar, não é qualquer penalidade. São as penalidades aplicadas àqueles que têm um vínculo especial com a administração. Então o poder disciplinar é o poder de aplicar penalidades àqueles que têm um vínculo especial com a administração pública. É aqueles que sofrem as penalidades decorrentes do poder disciplinar. Vou explicar. Você estacionou o carro em local proibido, tomou uma multa. Multa é penalidade? Claro, né? Não é doce, é penalidade. É poder disciplinar? Não. Você descumpriu uma norma geral. A gente vai ver depois que se trata de poder de polícia. Mas o fato é que você descumpriu uma norma geral. E isso não se confunde com vínculo especial. Então essa multa de trânsito, ela não decorre do poder disciplinar. Decorre do poder disciplinar uma multa aplicada dentro de um contrato. Ou uma advertência aplicada a um servidor. Porque aqui existem vínculos especiais. Seja o vínculo hierárquico, seja o vínculo contratual, né? Então, o poder disciplinar, ele depende da existência desse vínculo especial. Não me importa se esse vínculo especial é funcional, se ele é contratual, mas tem que haver o vínculo especial. Eu, inclusive, trato disso aí na página 135 e na 136. Na 137 em diante, a gente vai falar um pouquinho sobre poder de polícia. Inclusive, a página 139... tem um conceito bem bacana acerca de poder de polícia e tem um QR Code, ó. Você já sabe como é que trabalha com esse QR Code, né? O livro tem cerca de 20 desses QR Codes com vídeos explicando um tema pontual. Vale bem a pena você assistir os vídeos do QR Code que ele vai introduzindo as matérias. Mas vamos lá. Rapidamente, na página 137 e 138, a gente vai ter um conceito geral do poder de polícia que está regulamentado no artigo 78 do CTN, né? É o poder que a administração tem de aplicar, de restringir o exercício de liberdades individuais e de restringir o uso da propriedade privada para atender ao interesse público. Isso é o poder de polícia. É um poder dado à administração de restringir e condicionar o exercício de liberdades e o uso da propriedade, sempre para atender ao interesse da coletividade. Então isso é o que a gente vai chamar de polícia administrativa. É o Estado restringindo e condicionando liberdades individuais e o uso da propriedade para atender ao interesse público, né? Então, você quer construir, a casa é sua, o dinheiro é seu, mas você precisa de uma licença. Porque o Estado vai verificar se a sua construção não causa prejuízos à vizinhança, não desrespeita as regras do plano diretor. Então, nenhuma liberdade ou sequer o uso da propriedade é ilimitado.
E o poder de polícia visa justamente a condicionar e estabelecer restrições ao exercício dessas liberdades e ao uso dessa propriedade, para que esse interesse individual seja exercido em respeito ao interesse público, tá? Daí, a página 139 faz uma diferenciação entre polícia judiciária e polícia administrativa. Dê uma olhadinha nisso aqui, isso é interessante. Tá? Depois você dá uma lida, você vai ver que a polícia judiciária é aquela do processo penal, que visa estabelecer sanções a ilícitos criminais, que atinge pessoas, e a polícia administrativa não. Ela incide sobre bens e direitos, cria restrições de natureza administrativa. Aí, eu vou dar uma pulada aqui nessa parte de natureza. Tem dois pontos que me interessam, que é a delegação e os atributos. Então, eu vou, depois vem prescrição, a gente vai ter que pular um bom pedaço aqui. Inclusive aqui a gente tem uma questão que diz respeito ao aprofundamento para a prova subjetiva, que é a discussão acerca de controle de atos discricionários, no que tange ao mérito, né? Então, você vai dar uma boa aprofundada aqui na página 146, dê uma lida, que esse aprofundamento é interessante para provas discursivas, né? Por isso que a gente colocou isso no final da maioria dos capítulos. Mas antes eu queria falar de delegação e queria falar de atributos. Eu vou começar pela delegação, está na página 141, item 4.4.4. Vamos lá? A página 141, ela começa contando a história da decisão do STF que estabeleceu que não se admite a delegação do poder de polícia a pessoas de direito privado. Foi uma ADI, a ADI 1717. E nessa ADI, o STF disse que os conselhos profissionais não poderiam ser particulares. É porque a Lei 9649, no artigo 58, dizia que os conselhos de profissão seriam entidades privadas, que prestariam serviço público por delegação. Foi quando o STF disse, olha, vocês estão enganados. Conselho profissional não exerce serviço público. Pelo menos majoritariamente a atividade é atividade de polícia. O conselho profissional, ele atua limitando e condicionando o exercício da sua liberdade profissional para atender ao interesse público, né? Então, você passa 6 anos numa faculdade de medicina e para exercer a função de médico tem que ter uma licença do CRM. E ele pode cassar sua licença, proibir você de clinicar, suspender as atividades profissionais. Isso é atividade de polícia, condicionando uma liberdade individual do particular, que é a liberdade profissional, para atender ao interesse público, né? Daí, com exceção da OAB, a OAB hoje é considerada uma entidade privada, os demais conselhos profissionais ganham natureza jurídica de autarquia. Essa Lei 1717 diz isso. Tem que ser autarquia, porque a autarquia é pessoa de direito público e não se admite a delegação do poder de polícia a pessoas de direito privado. Isso depois foi contemporizado pela doutrina mais moderna, que fala dos chamados ciclos de polícia, que está até aqui na página 142, é o item 4.4.4.1, que diz que o poder de polícia normalmente passa por 4 ciclos. A ordem de polícia, que é aquela norma, não estacione, não faça isso. O consentimento de polícia, licença, autorização, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. E aí, a doutrina moderna diz que os atos de consentimento e os atos de fiscalização podem ser delegados, tá? Esses podem, os demais não. Quanto aos atributos, existem alguns, né? Discricionariedade e tudo mais. 3 eu queria que vocês anotassem aqui, está na página 144 do livro. Então, primeiro, a página fala do atributo da imperatividade, que é o poder que a administração tem de impor obrigações ao particular, independentemente da concordância desse particular. Então, quando a administração diz não estacione, isso não é um acordo, é uma imposição unilateral. Isso decorre do atributo da imperatividade. Se você estacionar, multa. A multa é o Estado se valendo de meios indiretos de coerção. E aí a gente fala do atributo da coercibilidade. Tá? A coercibilidade está cá embaixo, na página 144. É quando o Estado se vale de meios indiretos de coerção. Ele aplica uma multa para que você se sinta coagido a não estacionar o carro ali, né, ou atirar. Então é o Estado se valendo de meios indiretos. Agora,
Em determinadas situações, o Estado precisa executar o ato diretamente. Então, ao invés de uma multa, ele vai rebocar o seu carro. Se você estiver estacionado enviesado na avenida principal da cidade, um engarrafamento de 1000 quilômetros, então ele vai lá e reboca o seu carro. Quando ele reboca o seu carro, ele não está mais se valendo de meios indiretos, ele agora está se valendo de meios diretos de execução do ato. Isso é o que a gente chama de executoriedade ou de autoexecutoriedade da atividade de polícia, tá? Então, essa autoexecutoriedade, ela ocorre nessas situações em que o Estado se vale de meios indiretos de coerção, certo? Ou, desculpa, diretos de execução. E aí, nessa autoexecutoriedade, ou ela está embasada em lei, ou ela decorre de uma situação de urgência. A página 145 trata do prazo prescricional, dê uma olhadinha, tem algumas peculiaridades, é uma lei, a 9873, tá? Que eu cito aqui. E a página 146 vai tratar, a partir dela, do aprofundamento da questão do controle judicial de atos discricionários, que é um tema muito importante para vocês que estão se preparando nessa análise de concurso, tá? Pessoal, nossa live vai finalizando. Antes de vocês saírem, lembro que eu vou disponibilizar, lembro 3 coisas. Primeiro, na próxima aula, quarta-feira, às 19 horas, o capítulo 4, organização administrativa é o capítulo 4, é o tema da próxima aula. Estuda o capítulo 4 para que a gente possa, na próxima live, trabalhar ele passo a passo. Segundo, se você não tem o livro e tem interesse, eu vou disponibilizar agora, daqui a pouquinho, até as 9 horas da noite, um cupom de desconto Mateus 2020, né? Mateus com TH 2020. Terceiro, se você não conseguiu assistir a live, ela vai ficar salva aqui e eu vou colocar também na minha página do Facebook, Professor Mateus Carvalho, e eu espero vocês por lá. Tem vários outros vídeos lá também, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima quarta-feira.